Fala, amigos e amigas da arte, Papo de Bancada 2.0 na área. E pra quem cresceu nos anos 80 e 90 sabe muito bem que a nossa infância e adolescência não tinha igual. A molecada de hoje que cresce vendo Lucas Neto nunca vai entender como era bom brincar na rua, soltar balão de onde quisesse. Não tinha celular, malha um computador, e o maior perigo era voltar pra casa com o joelho tudo esfolado e ralado, né? E ainda apanhar da mãe por causa disso. Uma coisa que não tinha naquela época e agora tem é o botão de curtir. Então aproveita que você tá aí e já deixa sua curtida no vídeo, e se não for inscrito, clica aqui no botãozinho e se inscreve também no canal. Faz uma aí, pô! Hoje vamos conhecer a história de uma das turmas mais tradicionais do Rio de Janeiro, a turma Casarão do Meyer, que vira e mexe nos surpreende pela criatividade dos seus balões e, claro, pelos seus imensos estrelões. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Dinho. É um prazer Boa conversar noite, com Dinho. vocês. Fala, Chopin. Chopin, Beleza? como é que você quer? Chopin ou Chopin? Chopinho, porra. Então é Chop de bebê, não é Chopin de música. Não, de música, sai fora. Esse apelido Chopinho é porque eu gostava muito de comer sorvete, é por isso. Claro, sem dúvida. Bom, pessoal, é um prazer conversar com vocês. Eu não conhecia vocês, só conheci o Flavinho. Boa noite, né, Flavinho? Boa noite, Dinho. Ah, boa, agora tá melhor. E é um prazer, eu admiro vocês há muito tempo. Então vamos começar com o mais importante, que eu sempre percebi. Por que Casarão Meyer? Porque antes era Casarão e por ter outra turma Casarão, que se não me engano era de Bangu, ficou assimilado o Meyer ou sempre foi Casarão Meyer? Bom, vamos lá, deixa eu começar a responder, porque a turma do Casarão, veja bem, no início dos primórdios, começou eu, Chopinho e Abelardo, grande Abelardo, que faleceu, inclusive a esposa dele está aqui presente, a gente brinca que Primeira dama. Primeira dama sempre. Entendeu? Então, nós começamos a fazer balão. Primeiro, a turma se chamou Turma da Aranha. Nós fizemos uma aranha, o balão, ele tinha uma lanternagem... 1975. 76 ou 75, isso. Aí, essa aranha, quando nós soltamos, era o balão, era a decoração, já soltaram algumas vezes isso. A teia, pendurado, uma aranha. Uhum. E eram 5 e 4 balão, né? E não deu certo. A bucha era de saco, sebo, a gente não tinha o controle da bucha direito e não levou a aranha. Então nós tivemos que cortar, ficou aquele balão lanternado conforme uma teia e um cabo pendurado só, sem levar a aranha. A turma da teia. Não, só a teia, só subiu a teia. Aí o pessoal... Hoje é muito usado aqui no Rio esse termo. Quando você solta uma armação ou uma coisa que ninguém entende, o pessoal chama de caixa de pentelho. Não. Nossa senhora, que nojento, cara. Então nós fomos o primeiro a soltar a caixa de pentelho. Porque não... Você sabe que isso aí dá ideia para vários nomes interessantes para a turma na época, né? Não, sim, aí era a Turma da Aranha, né? Como era o primeiro balão, seria a Turma da Aranha, em 76. Aí nós fazíamos numa casa abandonada, que era ao lado da minha casa, um prédio abandonado, né? Que era uma casa. E muita gente entrava lá, eu pedia para fazer lanterninha, e estava sempre cheio de gente lá, né? E, enfim... Aí um dos caras, chamado Oswaldinho, que já é falecido também... Cujo apelido era Aranha. Aranha, Ele tirou o nome dele da turma e botou... É melhor ser Turma do Casarão. Aí ficou Turma do Casarão, porque tinha... A verdade, eu nunca vi um balão da turma do Casarão de Bangu. Eu nunca tinha visto, nem conhecíamos. Uhum. Mas era o Casarão do Meyer, porque o Casarão era do Meyer e o pessoal falava que existia uma turma em Bangu. Aí ficou Isso bem depois, né? Isso bem depois. Não. Depois, em 77, foi quando nós soltamos o primeiro balão que deu certo. Que aí é o ano que a gente considera, né? Porque a gente soltava as Maria Preta e nunca dava certo. Soltava balões de... Essa época eram os balões feitos com cola de farinha de trigo, né? Onde, quando se fazia numa semana muito fria, né?
ele mofava, os gomos eram dobrados e guardava. Aí quando a gente desvirava os gomos, estavam todos mofados. Nossa. Aí tinha que esticar o balão na calçada e esperar o dia de sol para ficar com um paninho tirando o mofo. E esse... ou então tirando as baratas, que também comiam a cola, né? Era assim. Caramba, velho, é barata, é aranha, que diabo de casarão é esse? Mas era assim que se fazia. Na época era o barbante de padaria. E outra coisa que é interessante frisar no início, né, dos antigos, né, que a gente se considera antigo, uma turma de 45 anos, é que os balões eram feitos e ninguém investia, não existia esse investimento monstruoso que existe hoje. Pessoal, a gente batia de casa em casa nessa época e pedia dinheiro, R$10, hoje é equivalente a 10, 15 reais, cada um para assinar a lista de ouro, o livro de ouro, e com isso comprar papel, comprar material. Era uma coisa da comunidade, né? Sempre aproveitava alguém que tivesse... Isso. Um trabalhava numa firma que tinha rolo de fita adesiva, fita cola. Outro trabalhava com arame. Outro trabalhava, que foi ser um grande componente da turma, que vem mais tarde, eu vou falar sobre ele, era o Jussanã. Ele era pipeiro na época, não fazia com a gente, não foi fundador. Mas depois ele agregou-se à turma, ele trabalhava vendendo papel. Morava ali na rua Venceslau também. Ele vendia papel em gráfica, né? Aí ele começou a se inteirar com a gente e passou a fazer balão, um cara habilidosíssimo, caprichoso, e deu uma outra alma para a nossa turma. Começamos a fazer balões maiores, com um efeito maior, ter mais notabilidade. Uma coisa que eu quero deixar claro, o primeiro balão da turma do Casarão, em 77, foi o que nós temos para repetir ele esse ano ainda, de 45 anos, ia soltar na nossa festa, um balão com uma armaçãozinha, que era o Barney do Fred Flintstone. Entendeu? E esse balão subiu do Meia, caiu em Botafogo, nós resgatamos ele de novo, enfim, feito também em cola de farinha de trigo. E esse balão, ele subiu, o que marcou, que nós até soltamos também uma armação em homenagem à turma do Meyer, que era o pagode chinês. Na hora que o nosso balão estava cheio, esse balão do Barney, o balão do pagode chinês, porque o Meyer tinha muitas turmas. Né? O Meyer é um bairro que tem o lado de lá e o lado de cá, um lado ou outro. Depende de como você está falando. Se você estiver do lado de cá, o pessoal do lado de lá. A linha do trem divide no meio. A turma do Meyer mesmo, que era referência, a meu ver, turma do Meyer, turma do Caxambi, foi referência nos balões das antigas, os primórdios, os primeiros, aqueles caras eram fantásticos, né? E soltaram. A gente sabe quem foi o pai do Taquinho, o primeiro balão de Taquinho, que inclusive ganhou a boca de ouro, subiu na hora exatamente do nosso primeiro balão que deu certo, esse balão do Barney. Aí a gente acrescentou Casarão no Meyer, porque é o Meyer, em homenagem ao Meyer, e ficou turma Casarão do Meyer. Foi isso, a pergunta era essa. Esse balão você não precisou passar paninho, não, né? Precisou. Esse foi um dos paninhos, um dia de sol, a gente esticava ele na calçada. Naquela época podia esticar na rua, verdade. Na calçada, na rua, e o sol, pegando o sol, ficava 15 minutos cada gomo para passar, para secar aquele bolor que dava na bainha, né? Aquelas bolas escuras, que era a cola, era a base de água, né? Aí depois desse balão, qual foi o primeiro balão que vocês fizeram? E depois começamos a soltar, sempre armação, né? A gente sempre, desde essa época da aranha, do primeiro, a gente tinha as ideias isso é uma coisa que eu sempre defendi, de colocar o balão fazendo parte do cenário, balão e armação. O conjunto, né? Fazer o conjunto, como é que eu digo? Eu tenho um termo que eu uso muito, fazer interagir. Fazer o balão ou a bandeira, ou o que é que seja que o balão leve, interagindo um com o outro. Né? Já desde a época da mas depois do Barney, com a chegada do Jussanã, foi o upgrade de conhecimento, upgrade também de localidade, né? Que a gente saiu do casarão da Paulo Silva Araújo, foi para o casarão da Venceslau, que era um prédio com 6 andares. E nós tivemos simultaneamente 4 bancadas armadas.
Ali era fábrica de sucesso. Ali foi. Ali eram 4 bancadas de 15, 16 metros cada uma. Então, o balão, nessa época, ele era feito num andar, levava para o andar de cima. Era um prédio que era abandonado, a gente conhecia. Durante anos ficamos ali. Uhum. Então, todo mundo adorava aquilo ali, a repressão não era tão grande, todos tinham uma inveja mesmo, olho grande na bancada. Pô, como é que os caras têm essas bancadas todas? Todo mundo pedia para fechar balão ali, né? Fechar bandeiras. Essa bandeira da Alvarenga, o Rei de Ouro. Do Rei de Ouros, né? Rei de Ouros, Rei de Ouros. Nessa bancada aqui com a gente. Ajudei o Tura a fechar a bandeira lá. Oh, legal. Isso. Entendeu? Então nós tínhamos esse espaço que era monstruoso. Então o balão saía de um andar, ia para o segundo, ficava decorando, no terceiro ele só era dobrado para levar para o campo. A gente não dobrava. A gente achava que dobrando o balão o papel ia ficar muito sentido. Esses são conceitos que a gente tinha na época e veio modificando, né? É uma verdadeira indústria, né? A gente achava que mexendo, quanto mais manuseasse o papel, dobrasse o papel, porque foi numa época que começou a estourar alguns balões, né? Não sei se você lembra a época do Bené, que a gente era do lado de cá do Meia. Uhum. Então tinha um Bené da Formiga Atômica? Formiga Atômica. Isso. O Popeye, Flamengo, a igreja, vários balões muito bonitos. Igreja da Penha. Isso, ele soltou. Os balões dele ele já estava à frente, na cola A gente não sabia por que estourava os balões, e ele começou a usar o cordonê, né? na cintagem e na confecção. E os balões começaram a estourar. Né? Então a gente ficava. Foi quando começaram a ter algumas discussões sobre o que seria melhor. Aí começou a surgir o Rami, algumas turmas já usando o Rami. E daí foi embora. O Rami foi sendo o melhor material até o advento do fio amarelo. O primeiro balão que eu vi de vocês, eu vi por VHS, foi o 10 folhas da festa junina, né? Ele foi o primeiro balão que teve esse conceito que você falou de integração do conjunto do balão. Esse balão, veja bem, ele foi... A gente na época, e hoje, até hoje, sempre tiveram vários artistas, desenhistas, a gente chama de... Tem até um site aí hoje dos caras que riscam, que fazem, que desenham balões, né? Então, na época, a gente tinha um cara que era nosso vizinho, que era o Ivamar Magalhães, que se tornou um grande carnavalesco, um cara conhecido. Foi campeão na Vila Isabel com Valeu Zumbi, né? De todos os tempos. O Ivamar, ele fazia muitos desenhos pra gente. Antes a gente tinha um outro, que era o Alix e Alex, lembra? Que eram 2 irmãos. Os gêmeos. 2 irmãos gêmeos. Pra gente. Então, o Ivamar, se não me engano, ele chegou a fazer uns desenhos também para Colosso, né? Colosso, A nossa turma, a nossa bancada era muito próxima. Inclusive, o pessoal da Colosso usava a nossa bancada também para fechar essa bancada monstruosa que eu acabei de falar. Eles usavam e participavam muito com a gente, o Marcos, o João, os caras interagiam muito com a gente. Então o Ivamar fazia para Colosso e para a gente, chegou a fazer para Amizade também, alguns trabalhos. Um que caiu na Petrobras, na época, a deusa de Vênus, né? Vênus. Esse foi desenho do Ivamar. Então o Ivamar era fantástico. Então o Ivamar deu essa ideia que eu guardava, não, vamos fazer, foi adaptada, nós adaptamos ela, e fizemos esse balão, que teve um monte de história também, né? Pô, se eu ficar contando histórias aqui, mas até amanhã. Mas você tá aqui para isso, para contar a história. Não, mas essas histórias que... A história é muito longa. Cada balão tem uma história. Então, isso aí seria bom um dia num churrasco para passar o dia inteiro para saber as histórias. O pessoal daqui ouve essas histórias, porque eu gosto de contar essas histórias, entendeu? Histórias que aconteceram. Por exemplo, bem rápido, nesse dia desse 10/10, um cara foi morto no lado da armação. A polícia foi lá por causa a armação ficou um mês no campo, um mês no campo, no Cavalete. Assassinaram um cara bem perto. Porra, a polícia foi lá, não foi pelo balão, foi pelo cara. Aí chegou lá, viu
o balão todo armado para. Pô, aí foi uma encrenca, teve que conversar, desenrolar, os caras teve que desmontar a parte, aí, enfim. Mas aí o corpo do cara já tinha saído de lá, ou estava lá ainda? Não, saiu, mas pô, foi difícil para subir o balão, entendeu? Uhum. Não alongando, foi complicado. Ele caiu do lado da igreja, né? Que igreja que é aquela? Caiu do lado da igreja. Não, um convento. Ali é um convento em Vila Isabel, na Praça 7, né? Praça Barão de Drummond. Isso. Aqui é um convento ali. Ele subiu da As freiras saíram tudo de madrugada. Tá pegando fogo! Porque os caras puxaram na guia, ele pegou fogo, pô. E as freiras saíram tudo de dentro do convento. Imagina, 2.000 pessoas atrás, e freiras saindo de madrugada do negócio. Mas deu tudo certo. No final, ninguém se machucou, não houve prejuízo. Graças a Deus. Aí vamos para 92, que veio o ano, acho que o ano mais polêmico da Casarão. Você já até sabe o que eu vou falar. Não pode deixar de perguntar. Deixa eu explicar para o pessoal saber. Em 1992, a Boca de Ouro do Rio de Janeiro era organizada pela ASAPERJ. Vocês me corrijam se eu errar aqui. Associação dos Artesãos de Papel do Estado do Rio de Janeiro. Isso. Essa associação, ela foi, digamos assim, foi o embrião da SAB. E a intenção da ASAPERJ era de organizar a comunidade baloeira e também automaticamente assumiu a Boca de Ouro, que já vinha tendo problemas de polêmicas e tudo mais desde os anos 80. Isso. E o ano de 1992 ele foi marcado por uma das maiores polêmicas da história da Boca de Ouro do Rio de Janeiro. Que a gente tinha do lado um peão de 24 metros da Tropicália, todo riscado, com temas de índios, que teve uma soltura legal, foi um balão que chamou a atenção, maravilhoso. E do outro lado, um peão de 16 metros, que não era nada muito fantástico, era simples. Mas ele uma ideia fantástica. Era uma ideia fantástica, que foi a representação do Colosso de Rhodes, na qual o balão era a tocha do Colosso de Rhodes, né? Da estátua do Colosso de Rhodes. Exatamente. E quando saiu o resultado da Boca de Ouro de 1992, todo mundo acreditava que a Tropicália iria ganhar. Mas quem ganhou foi vocês. Então, assim, como eu sou um cara legal e não gosto de polêmica, para vocês, o que aconteceu exatamente nessa época? Olha, deixa eu explicar rápido. Vou ter que voltar a falar na bancada, naquela bancadona que a gente tinha. Então, veja bem, na época, foi uma época justamente que eu estava indo para a faculdade, estava estudando, né? Tinha outros compromissos. Porque uma coisa que eu preciso falar também nesse intervalo: a turma do Casarão talvez seja a única que tem 45 anos, mas a gente nunca, eu e esse que está aí, o Chopinho, estamos desde o início. Uhum. Nunca houve... nunca paramos, né? Uhum. Nunca houve intervalo. Sempre, todos os anos, esses 45... Pelo menos um balão a gente teve que soltar, pelo menos um balão. Nunca houve intervalo. Entendeu? Mas, bom, então a pergunta é sobre o negócio. A bancada gigantesca que a gente tinha, eu passando para a faculdade, o pessoal da turma co-irmã, eu não queria nem falar nome de tudo, para não me lembrar esse ou aquele, né? Mas tinha, nesse ano, no ano anterior, veja bem, a Boca de Ouro era mais ou menos o que você disse, era carta marcada. Todo ano, cada ano ganhava uma turma. Uhum. Aquela turma que se sentia prejudicada, melindrada, ela no ano seguinte reclamava, gritava, no ano seguinte virava a bola da vez. Era uma política, né? Política. Vamos dar para aqueles caras que ficaram... Bastava o cara soltar um balão, que ele era o cara da... Então, essa turma dos colegas são um companheiro nosso. Vamos falar o nome da turma para não... Mas eles faziam ali com a gente e tal. Vamos juntar o Casarão
e o Colosso. Ih, eu já acabei falando o nome. Pô, não queria, né? Não queria, tava coçando. Tava coçando. A língua Vamos tava. juntar as duas turmas, eu não vou falar mais. Vamos juntar as duas turmas, porque a gente, isso os líderes lá da outra turma, porque a gente precisa trazer esse troféu aqui para o Meia, vamos trazer o troféu para o Meia. A gente é a bola da vez, um ano antes tinha A regra na época era soltar pelo menos 3. 3 balões. Então nós tínhamos Isso. os balões já prontos, 3 balões prontos. E essa turma Coemã não tinha os 3 balões. Então se associou a nós e soltou com os nossos balões, ou seja, ganhou o troféu, a Boca de Ouro veio para cá. A Boca de Ouro do Marci Quaresma, que era uma original, veio para o Meia, mas não ficou na nossa turma. Isso me chateou muito na época. Hoje a gente superou isso tudo. A Boca de Ouro do Melão, você está falando? Do Melão, isso. Não ficou com a gente, apesar de ter ganho com o nosso balão. Um balão... Os 2 nossos, né? Os 2 nossos. O balão foi confeccionado na época por um cara que hoje é juiz federal. Vou falar aqui o apelido, porque ninguém vai conhecer. Binho, doutor Binho, juiz federal, manda pra cacete em Brasília. Ele confeccionou o balão quase todo sozinho, morava com a gente, enfim. Aí a Boca de Ouro foi para outra turma, na época não deixava a gente ver, para não, com medo de eu pegar a Boca de Ouro e sair correndo. Entendeu? Aí sim, aí começa agora o peão. Veio a ideia de soltar o peão. A ideia, vamos fazer um balão para ganhar um troféu com o nome da turma dos colegas, co-irmãos? Vamos embora. Aí surgiu a ideia, vamos fazer. E começamos a fazer o balão com dificuldade, mas não para ganhar a Boca de Ouro, disputar a Boca de Ouro. Disputar um troféu que todo ano a gente participava dos festivais, grandes festivais da Turma da Amizade, que eram incríveis, né? Não paravam. Você deve ter vindo alguns, é uma coisa de louco. Então a gente todo ano soltava um balão na Turma da Amizade, no festival do Zeca, que era muito meu amigo. Fizemos o balão para concorrer no festival dele. E o que aconteceu? Não chegou o dia, não conseguimos soltar no festival dele. Aí soltamos com uma Boca de Ouro, tinha dia e época para ser solto. O último dia, um dia de semana. Quarta-feira. Era uma quarta-feira, às 9 horas da manhã que subiu o balão. Por acaso, sem vento, um nevoeiro incrível, a bandeira toda molhada. Esse que vos fala aí, o Chopinho, teve a ideia de maçaricar a bandeira. Nunca tinha visto. Nossa! Maçaricamos. Levantamos todo mundo segurando a bandeira e metemos o maçarico no chão para aquele ar quente poder secar o papel. E secar o chão também, né? A bandeira ia se desfazer toda na hora que subisse, né? Estava tanto terreno. Bom, enfim. Deu muito certo. Correr no Festival do Zeca. Acabamos soltando no dia de semana e veio aquela polêmica toda. Eu fui ver lá o balão logicamente, fui ver o balão da Tropicália, um balão lindíssimo, mas eles já tinham ganho um ano antes. Essa foi a discussão que eu tive lá com o João do Cometa, né? Antigamente ele era da Tropicália, não queria falar nomes aqui, né? Mas ele no dia lá questionou, vocês vão ganhar com muito balãozinho. Eu falei, João, olha a nossa turma, vocês querem ganhar todo ano, nossa turma só de garotos, e só de garoto mesmo, tudo chorando quando foi premiado. Foi um negócio assim que mexeu bastante com a gente. E alguns fãs e amigos, nós não tínhamos tantos conhecidos assim, né? Levantaram aquela polêmica toda que, com o tempo, passado o tempo, ganhamos 2 troféus, né? A Boca de Ouro, o Peão de Ouro, que é um peão lindíssimo, e o troféu de destaque, que é outro troféu lindíssimo, que é uma boca com um brilhante em cima. Lindo o troféu. Então foi essa polêmica que deu, que eu acho que foi desfeita depois. Eu acho que no teu site que botava votação, não sei. Não. No meu site sempre teve certinho lá, como campeão de 92. Teve outro site de balão que botava votação. Um contra o outro. Não sei se você sabe. Sim, eu fiz uma época. Eu tinha. Isso foi acho que em 2008. Isso, era um contra. Eu tinha uma enquete na época. Que eu chamava assim. Eu acho que ali nós acabamos com essas dúvidas, porque nós ganhamos 2 vezes.
Foi. Eu lembro que eu peguei nessa enquete que eu tinha no Mas site. fala aí o resultado. Foi antes de redes sociais, nem existia rede social na época, né? Eu fazia essas enquetes, eu colocava resultados polêmicos e colocava o vídeo dos dois. Isso. E aí eu coloquei, eu lembro que entre tantos que eu coloquei esse aí, e vocês ganharam de novo. Ganhamos de lavagem. Foi. Porque assim, né? As pessoas Boca de Ouro não é só beleza, né? Teve a criatividade que foi inédita. Mais de 10 caras, inclusive da nossa turma, nessa enquete que você patrocinava aí, mais de 10 conhecidos nossos, íntimos, amigos, que frequentavam a nossa bancada, a gente, votaram contra, votaram no balão da Tropicália, não foi armação nossa, não. Foi uma enquete séria mesmo, que os caras amigos nossos votavam contra. Então, muita gente votou aí a favor e a gente ganhou a enquete. Eu lembro que foi mais de 10 mil votos na época. Foi eu acho pra que caramba. Eu acho que ali ficou resolvido isso. Então não teve política naquela vez, né? Foi o justo, né? Porque 15 anos depois foi feita uma nova enquete totalmente independente das APERJ e vocês ganharam também? É lógico que se a gente for avaliar os critérios, um riscado não pode concorrer. Da mesma forma, nós de uma outra vez nós perdemos com uma estrela de 50 metros, concorremos por balão de recorte, ganhou um balão de 2,5 metros. Que eu acho que também não dá para concorrer um balão de 2 metros, 2 metros e pouco, com um balão de 50 metros. É tudo questão de visão, mas fica na história, né? Fica na história. São dois balões inesquecíveis, né? E esse balão, ele, de certa forma, juntando com a armação do ano anterior, ele começou a abrir esse estilo que vocês ficaram conhecidos, né? Sim. Assim, a gente sempre, veja bem, a gente tinha um bar na Tijuca. Eu trabalho na Tijuca, né? Um bairro tradicional aqui do Rio. Então, a gente, quando ia soltar um balão, a gente fazia pelo menos, tinha o Abelardo, que eu já falei, o Chopinho, e mais outros amigos, componentes da turma, na época, da parte antiga, fase antiga. Né? A gente se reunia nesse bar, posso até dizer o nome que já não existe mais, chama-se Rocking. Também já não existe. Na rua General Roque, na Tijuca. A gente tomava 70 chopps, 80 chopps, e ficava a noite inteira, até fechar o bar, discutindo o projeto, como é que a gente ia fazer, de que forma ia subir, quem ia fazer o quê, entendeu? E depois, quando o balão subia, a gente voltava ao bar para comemorar. O negócio era comemorar, era beber, né? Uhum. Não importava a causa, o motivo. A gente sempre se encontrava, se reunia para beber. Que não me deixe mentir, meu amigo Chopinho aí. Lógico que não. Não vou deixar tu mentir sozinho, demais, de jeito nenhum. Uma outra característica da Casarão são as estrelas gigantes, né? A primeira, digamos assim, gigante mesmo, acho que foi o primeiro balão de 60 metros que subiu, foi a estrela da Copa de 94, né? De onde nasceu a ideia de fazer uma estrela tão grande e como é que foi aquele dia? Acho que, se não falha a memória, foi na véspera da final da Copa, né? No sábado, isso. Foi no sábado. Isso. Como é que foi que nasceu toda essa ideia de fazer essa estrelona? Mais uma vez eu vou falar aqui. O negócio é o seguinte, como a gente soltava sempre balões no festival do Zeca, da Turma da Amizade, 2 anos antes, começaram as estrelas. 2 anos antes, nós soltamos uma estrela do Festival da Amizade que virou a abertura de um programa, você vai lembrar, um programa documento especial. Rede Manchete, documento especial. Sim. Entendeu? E o nome do programa era Estrelas de Papel. Não sei se você lembra do nome. Sim, era o nome então, ele abria com aquela música, tinha aquela vinheta e abria com o nosso balão estrela. Uhum. Entendeu? Aí, no ano seguinte, nós resolvemos fazer uma estrela no Festival do Zeca seguinte, né? E o Álvaro, que é falecido também, um monte de falecido aqui. Falecido também, fez um letreiro, Estrelas de Papel. Que o último balão o último festival, 91, se não me engano, a Turma da Amizade, um estrelão de 30 metros, nós soltamos devia ter mais de 5 mil, não sei, calculo eu, no mínimo 5 mil pessoas assistindo. E no meio daquela gentalada toda, a gente conseguiu erguer o balão, soltar, e ainda saiu com um letreiro. Fechou o festival, né?
Foi 9 horas da manhã, foi muita sorte também de não ter ventado. Nós conseguimos soltar. E soltou o balão escrito Estrelas de Papel, que é, não sei se você lembra, tem no teu arquivo também. Lógico que tem. Tem. É vermelho, laranja e amarelo. Sim, sim. Aí, dali, a gente começou a ter a marca das estrelas. Depois soltamos, a gente, todo ano, no Dia das Mães, que aqui no Rio, na época também, antiga, tinha um dia que a gente chamava de o Dia do Balão, que era o Dia das Mães, onde abria a temporada dos balões no ano, né? Então, todo ano a gente já era referência, a nossa turma estava grande, né? Tinha muitos componentes. Então, a gente fazia uma festa, uma revoada, uma brincadeira, e muitas pessoas, ficava cheio, lotado, tem milhões de histórias. E a gente fazia lá na Praça do Del Castilho, onde subiram vários balões na Praça Del Castilho, mas nós começamos a fazer essa revoada na Praça Del Castilho. E lá nós soltamos uma estrela muito bonito também, no ano seguinte, que era azul, preto e branco, as 3 cores. Aí veio a Copa, veio a época da Copa. Resolvemos fazer, nós tínhamos muita amizade com o pessoal do antiga turma da Coroa, onde o seu Carlão era muito meu amigo. Foi uma época que eu me casei, né? Todos foram meu casamento, foram padrinhos, enfim, foi uma confraternização tremenda. A gente fazia churrascos, que dá outra história também, a história do churrascos lá na turma da Coroa. Na Rua 8, né? Carlão, ele me ajudava, me dava o papel, na época o papel Hulk era conseguido em mantas, né? Seu Carlão era o mentor da turma da Coroa, ele me ajudava bastante. Claudinho, vem aqui que eu te dou o papel. Me deu o papel todo verde e azul, que era um Hulk, né? Do balão. Nós compramos, junto com o Valmir da Pirâmide, o papel branco, e o papel amarelo era um papel de filtro de cigarro. Nossa! Lá no papeleiro, mas muito forte, muito bom. Muita gente usou esse papel amarelo. Era de filtro de cigarro, um papel que queimava bem devagar, ele não incendiava, ele vai queimando como um cigarro queima, né? Ele não incendeia. Enfim, aí resolvemos fomos fazendo, nem nenhum de nós tinha noção do tamanho, como ia ficar. Mas vocês escolheram 60 metros por quê? Fomos colando, vamos dobrar. Tínhamos feito um 30, vamos dobrar a quantidade de folhas. Dobramos a quantidade de folhas, mas só que as folhas eram segunda via dessa, a outra era de papel fino. A outra era papel fino, né? Então, por si só, o tamanho das folhas aumentou. E, sendo o dobro, ficou um negócio gigantesco que todo mundo, os caras de balão na época, inclusive eu, a gente ficou boquiaberto, porque nós soltamos num centro da cidade, praticamente, no centro urbano, né? Naquela época se soltava mesmo, mas nós soltamos bem no centro urbano o balão. Então, um balão de 60 metros subindo, imagina, do centro de São Paulo. É uma coisa... fazia sombra nas casas. Nossa! E todo mundo, e era uma época de apelos à Copa do Mundo, né? Tinha a Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo no dia seguinte. Então, todos os baloeiros da época queriam, sabe aquele negócio de orgulho de meter a mão, de dar uma ajudinha, para dizer que participaram, que foi histórico mesmo, né? É um troço diferente na época. Então, todo mundo queria participar com uma ajuda, segurar uma ponta, de meter a mão, de qualquer forma ajudar o balão a ele sair com um êxito, né? Com um bom resultado. Que, graças a Deus, subiu bem. Tem notícia para onde foi parar? Foi em Minas. Na época eu tinha fotos, me roubaram as fotos, entendeu? Eu não sei onde foi parar. As fotos foi Volta Grande. Volta Grande. Acharam ele lá no morro. Achado caído, né? Caiu apagado, né? Estourado lá no morro, caído. Aí o cara trouxe a boca, aí a gente viu que era realmente o nosso estrelão, né? Imagina esse troço descendo. Os moradores vendo. Foi à noite que desceu. E ele foi bem, bem devagar, bem baixo, né? Foi um espetáculo. Esse balão realmente marcou, virou ícone para os estrelas. E de lá para cá a gente sempre alimenta essa ideia do balão estrela, de sempre soltar. Já fizemos outros, estamos fazendo um para essa Copa. Enfim, toda a Copa do Mundo. Virou tradição, né? Esse de 60 era todo feito
a bucha, né? Tinha as buchas de entrada, né? Que a cada 2 horas. Não, você a bucha. Era Esse foi. Não tinha, não. Não foi esse que foi com bucha de entrada. Foi o peão. Esses foram buchas, todas as buchas acesas, lembra? O peão da Índia, que nós soltamos, que foi com bucha de entrada. Tô pensando aqui. Tô vendo aqui vocês brigar aí. Tô pensando aqui. Eu sou o rei da correção, viu? Eu ouço cada coisa aí. Às vezes nas enquetes, nas entrevistas, eu vejo coisas que eu dá vontade de entrar na conversa, porque eu sei que a história não foi aquela. Eu sei como é que é. Falando uma coisa que eu vi, que eu participei, mas não... que eu escuto de papo de nego mentindo no papo de bancada, meu amigo. Dá vontade de... mas não é minha função, né? Eu não sou repórter. Era toda de algodão, aquele algodão de medicamento, né? Aquele algodão de hospital, né? Hidrófilo. Era hidrófilo, né? E sebo. Toda ela de algodão e sebo. Isso. Lembra? Acendemos todo, o amigo... o maior maior baloeiro de todos os tempos. Tura. Lembra? Tura, porra, ela começou a pingar, ele pegou o chinelo, Você tem nas filmagens, começou a tirar o que escorria de sebo, até eles esquentar. Fez uma caloria incrível. A gente não tinha noção do que estava acontecendo. A verdade é essa, porque nunca tinha subido um tão grande, né? Não tinha referência nenhuma, né? Então era uma coisa... 4 metros de boca, né? Era 4 metros de boca. 4,5 metros ou 4,60 metros. Negócio de louco mesmo. Mas o Zé Manel é um ícone do mundo do balão carioca. Né? Aí depois veio o outro, o velho 54. Tá, mas antes de chegar no outro estrelão, eu estou com uma dúvida aqui. Qual que foi o primeiro? Foi o 21-21 ou foi o painel do astronauta? Foi o 21-21, 89. Tá. Então vamos lá. Da onde nasce essa loucura? Vocês se empolgaram com um balão gigante e resolveram fazer o mexicano? Aí veio esse 21-21, foi o primeiro balão de papel fino gigante. Ninguém na época tinha feito um balão também. Ninguém acreditava que um papel fino de seda conseguisse aguentar, né? Eu me lembro que o Cláudio da Coroa, que era um cara referência nos balões, também todo mundo respeitava muito ele chegava para mim: Xará, eu nunca na minha vida imaginei ver um balão, foi as palavras dele, um balão de papel fino levantar tanto peso, ter tanta força, tanta pressão, nunca imaginei ver isso. Muita gente chamou vocês de louco quando souberam que o balão era de seda? Sim, e deu tudo certo, né? Foi uma sorte tremenda, uma sorte mesmo, porque a gente tem que ter sorte para tudo dar certo, né? Claro. E você entra com vento, faz o negócio. O dia foi adverso, né? A gente começou a encher o balão. De chover numa época de janeiro, foi em janeiro. Foi em janeiro, um mês de chuva, vento, e depois temporal, aí fica bom durante o dia. E conseguimos, um dia antes estava chovendo, quando montamos a antena, no dia seguinte, também do mesmo local do Estrelão, do centro grande centro urbano. Soltamos alguns balões gigantes do céu. Uma das grandes diferenças também, marca de loucura, né? Que é uma marca de loucura, e graças a Deus deu certo, foi isso, ter solto balões grandes, gigantes. Dali foram 4, né? Dali foram 4 que marcaram mesmo. Depois né? soltamos o fogueteiro também. Lembra que o fogueteiro não ficou ninguém, uma coisa de louco na avenida mais movimentada aqui do Rio, do subúrbio, do Mé, avenida suburbana. Soltamos dali do meio 27 metros, 28 metros, que também tem uma história linda, caiu na praia de Copacabana. Porra, caiu na praia? Não, dentro d'água, num dia. É outra história de uma blitz no dia. O pessoal saiu correndo, todo mundo tirou a roupa. Porra. Como é que é essa história aí? Todo mundo tirou a roupa, foi de sunga, cueca. Um dos caras da época, componente, pegou a tampa do isopor. A tampa de isopor do cara vendedor de cerveja. Ai, meu Deus! Deitou no isopor, queria ir atrás. Só que o mar estava batendo demais, tinha uma ressaca no dia, e o balão caiu uns 50 metros, mais ou menos, da areia. Né? Praia do Leme, Praia do Leme. Copacabana, Leme, ao lado, bem ao lado. Né? E um maluco lá de Jacarepaguá, que até hoje a gente fala com ele, grande
esse final de semana eu estive com ele, entrou, o cara devia ser campeão mundial de natação, porque ele entrou, ele nadava, aquela correnteza, o mar agitado. Quem que é, Cláudio? Lúcio Boladão? Lúcio Boladão, é. Porra, nada, eu não queria falar nome, mas eu conheço mesmo. Porra, nadou, esse sábado eu estive com ele sempre lembra dessa história, ele nadou Ele sempre conta essa história. Alguém chegou lá no balão? Chegou e veio trazendo quando o balão chegou a 10, 20 metros da areia, ele tombou, já não tinha mais. Aí ele tombou e pum, se molhou todo e pegou fogo. Pegou fogo, não. Já não tinha mais fogo ali. Estragou, né? Molhou, né? Estragou todo. Aí nós fizemos um mutirão, tiramos as gaiolas de dentro d'água e trouxemos alguma parte de gaiola, boca, tudo. Mas o balão, enfim. Mas esse balão que marcou foi ter solto também do perímetro urbano. Dali, pô, que era uma loucura. Não vou nem te falar a quantidade de polícia atrás. Isso aí. Descendo em plena Copacabana, com certeza estava lotado de gente. Vou falar para você não ficar assustado, mas foi uma história de parar, de ter fileiras de carro, de viatura atrás do balão, e a gente, graças a Deus, conseguiu soltar. Deu dar certo, né? Então, foi momentos de sorte. Tivemos também os momentos infelizes, né? Mas faz parte, né? Aí depois do 21-21, o primeiro painel que vocês soltaram já com esse estilo de ligação de balão em conjunto foi o do astronauta? O astronauta foi espetáculo também. Como é que nasceu a ideia dele? Ficou um bom tempo armado, esse balão do astronauta ficou um bom tempo armado. O bacana, ele tinha uma bandeira do Brasil, né? Aí nós fizemos, naquela época, as armações eram feitas de varetinha, né? Nós fizemos uma armação no cabresto, né? O cabresto fixo, e outra armação no... Então, a nave, ela ficava no cabresto. Então, foi um espetáculo, mas também erramos. Eu errei porque eu tinha sempre uma influência muito grande, né? Eu sempre brinco que toda vez que a gente errou, fui eu. Porque eu tinha aquela ascendência, aquela influência. Então, as merdas, tudo era o que eu fazia. Então, na época... Foi o papel, né? O papel pintado, né? Não, mas olha, até hoje eu não creio. O pessoal, esse balão ficou pouco tempo no alto. Mas o pessoal acredita ter estourado e tal. Mas hoje, com o advento dessas buchas de parafina, peso, a gente tem um cálculo melhor do que um balão deve levar, né? Então, na época, eu acho que a bucha era ruim. A gente fez bucha muito fraca, usando muito sebo, entendeu? Sebo. E era aquele sebo podre, é um sebo que a gente derretia. Hoje tem sebo industrial. Antes pegava o bife mesmo, o resto do bife. O sebo no açougue, e muitas vezes estragava aquilo ali, ficava aquele fedor, aquele cheiro, mau cheiro tremendo. E aquilo não dava muito fogo. Mantinha até o fogo por mais tempo, mas não dava tanta pressão. Então, um balão pesado, que esse balão ficou na chuva também durante mais de uma semana. Foi quando melhorou o tempo, nós fomos lá e mandamos a armação montada lá. Então, dobrou o peso. E eu acredito a isso, o balão não ter ido muito longe. Entendeu? Há quem fale que o balão estourou no teto, mas se estourasse, ele caía de uma vez, ou vinha rodando. Ele foi perdendo pressão, porque o fogo foi muito fraco, entendeu? Além da ideia ineficaz dos faróis de milha dentro do balão, né? Ah, sim, isso também nós erramos de novo. Errei 2 vezes. Nós erramos botando farol de milha dentro do balão, que deu até um visual, deu um vitrô na hora, mas quando a bucha não estava acesa. Apareceu aquele vitrô, os planetas, né? E foto dele, os planetas bem vivos. Agora, quando o balão subiu, a fumaça da bucha com sebo, ela impediu que aquela luminosidade clareasse o bojo dele. Sim. Entendeu? Então não se via muito. Então, Só agregou peso ao balão. Isso. Aí depois, numa abóbora, eu falei, não deu certo com os refletores do lado de dentro, vamos botar do lado de fora. Aí botei do lado de fora. Essa é uma história pitoresca também. Botei do jeito que eu achava melhor e tal. Há quem diga que foi esse peso, essa vara. Botei um bambu, botamos, né? Não gosto de falar eu. Botamos um bambu pro lado de fora
5 metros para fora, 3 refletores, 3 faróis de milha de um lado, 3 faróis de milha do outro. E a bateria, pasme, a bateria era uma bateria de caminhão. Fecha os olhos e imagina o peso de uma bateria de caminhão. A bateria, uma loucura mesmo, que até hoje eu falo, que loucura que a gente fez. A bateria de caminhão pesava 12,5 kg a bateria, só a bateria, sabe? E foi ali na boca, o balão levantou mole aquela bateria de caminhão. Mas tu imagina aquilo caindo, né, pô? Nossa! A bateria daquelas pretas de caminhão, 70 amperes ou 80, sei lá. Enfim, aí o balão subiu, levantou tudo, deu problema, a armação fechou, né? Também um erro nosso lá de cálculo. Eu fiz de uma maneira, outros componentes fizeram de outra e tal. Chegou na hora, a gente não se encontrou. Quem deu continuidade não estava presente, não falou, enfim. O balão teve problema, fechou a armação e caiu tudo. Ah, mas antes teve a Estátua da Liberdade e o Batman, né? Ah, sim, a Estátua da Liberdade subiu. Subiu na medida certa. Foi lá de Sargento Roncalli, de Belford Roxo, onde o Zeca também dominava, fazia os festivais. Nós passamos a ter muito conhecimento ali. Tinha um cara que era... Eu não posso deixar de falar dele, né? Que era o cara que era amigo do Zeca e depois ficou... Aliás, o Zeca era muito meu amigo. O cara ficou meu amigo também, que era o Coronel das Mulheres. Ele se intitulava... Para por aí. Para por aí. Assim. Ele era o Dom Juan. Ele se intitulava o Coronel das Mulheres. Era uma figura, morava lá em Belford Roxo e bancava a gente lá. Todo mundo conhecia a gente, era uma área crítica no Rio. É uma área crítica no Rio de Janeiro, mas a gente saía daqui do Meia, ia para lá e era bem chegado lá, graças ao Coronel das Mulheres, que dizia que era, eu sou velho, feio, duro, mas, porra, mulher é comigo mesmo. Só essa pincelada dele, tem muitas histórias. Pronto. Aí, pô, vocês sempre ficaram marcados pelos painéis, tudo, pelas 2 estrelas. Aí, como é que vocês foram fazer um fogueteiro noturno? Bem contramão da história, né? Fora do padrão. Alguns fogueteiros noturnos. Eu tô falando no caso do 32, né? Esse que eu te falei, por exemplo, eu vou numerar os fogueteiros noturnos. Esse que eu te falei caiu no Leme, com essas gaiolas todas. Legal, deu tudo certo, graças a Deus. Foi do perímetro urbano. Aí depois passamos a soltar onde o pessoal solta, mais para a área de mata, virgem, né? Enfim, aí nós soltamos também um 30 metros, que, porra, 32 metros, o primeiro 32 metros nosso, tem uma história pitoresca também. Esse balão só tinha 60 gomos. Imagina um 32 metros com 60 gomos só. Nossa! Porra, os gomos eram bem largos, né? Sim. A nossa bancada tinha a largura de uma tábua de compensado. Então, era muito largo o gomo. Então, todo mundo, a crítica baloeira caiu dentro, né? Porra, não vai dar certo. Tanto que quando o balão começou a subir, não tinha ninguém embaixo, saiu todo mundo. Saiu todo mundo de perto. Todo mundo, apesar do balão ser em Hulk, papel Hulk, estava bem colado e tal, saiu todo mundo. Então, mas graças a Deus deu certo também. Entendeu? Fizemos lá em como é o nome? Vila Inca. Vila Inca. Soltamos em Vila Inca, um lugar maravilhoso. E deu tudo certo. Depois soltamos um outro lá em Capivari, né? Que foi um outro 32 metros. Já tinha soltado esse 27 metros. E agora, há pouco, em comunhão com outra turma, nós fizemos um balão 42 metros, soltamos em conjunto. Mas foi tudo planejado, entendeu? Foi tudo... Imagina, um balão 42 metros exige muita conversa, muito planejamento, muito cálculo, muito trabalho, né? Tudo é muito, né? Tudo foi muito. Teve uma época em que a gente ficou sem bancada. Ah, sim. E aí ficou... nessa época sem bancada, a gente tinha que fazer era balão rápido, né? Então, o balão mais rápido que você tem, que você faz, e você solta, é um fogueteiro. Verdade. E a gente soltou uns 2 anos seguidos
a gente soltava balões menores, balões de 12 metros, e os fogueteiros maiores, fogueteiros de 16, 18 metros, que a gente se cotizava, né? Como sempre, né? A gente comprava e conseguia fazer e soltar rápido, né? Por não ter lugar. Mais rápido, mais fácil, que acho, não 40 metros. Não, sim. Fogos é bem mais fácil soltar do que um balão de bandeira, uma bandeira gigante, uma armação onde você se expõe muito, fica com tudo exposto ali no campo. Fogueteira você chega, monta rapidinho, enche, taca fogo e anda pro alto. Apesar do risco ser maior. Risco pra gente que tá ali embaixo e para quem tá ao redor, né? Mas, por falar em maior, vamos voltar para a estrelona de 54. Sim. Bom, vocês fizeram a de 60, acabou tendo essa tradição de sempre estar fazendo estrelas grandes, né? Sim. Como é que foi que nasceu a ideia de voltar a fazer uma estrela gigante? A estrela 54, veja bem, o velho do casarão, todos já devem ter ouvido falar. Não é o velho do Rio, não, é o velho do casarão. O Edward. Virava cobra. O Edward é o casarão que está vivo. Edvard. Era alemão. Eu não vou tentar falar o sobrenome dele, porque eu nunca consegui. Tem várias consoantes, né? Mas eu conheci ele na época da SAB, gente boa demais. Gente boa, um cara, muito amigo nosso. Deve ter saído, se tu conversou de perto com ele, deve ter saído bem cuspido, que ele cuspia pra caramba. Parou no bigode. É o bigode. E se ele mexeu no bigode também, deve ter falado muita mentira. Bom, na época que ele veio aqui em casa, a mulher ele tava com bigodão, né? Então ele sofreu tanto. Só essa parte, a mulher dele que fala pra mim sempre, quando ele mexe no bigode... Que é isso, meu filho? Calma. Ele tá mentindo. Tá mentindo. Mas aí o velho resolveu. Ele na época já era... hoje eu me sinto muito velho. Porque na época ele tinha 54 anos, já era velho 54. Tá vendo só? Foi escrito na boca, velho 54. Então ele patrocinou, ele pegou, veio com as folhas, começou a correr. Tinha um outro garoto que é o filho dele lá, que a gente também não vou falar o nome, mas ele sabe quem é, que colou todo o balão, nós cotizamos, juntamos e fechamos o balão para soltar. Levamos lá para Belfort Roxo, onde tinha o coronel das mulheres, ele bancou a gente lá, mais uma vez. Agradeço a ele, onde quer que ele esteja. Né? E foi aquilo, né? O balão saiu no Fantástico, uma reportagem. Coincidiu, essa história tem que ser lembrada. Coincidiu esse balão subir no dia em que Nostradamus tinha profetizado que seria o fim do mundo. Verdade. Não sei se você lembra. Lembro. Tinha uma profecia do Nostradamus que o mundo ia acabar. Eu não me lembro o dia que foi, mas naquele dia, naquela época. Então, o Fantástico, programa de maior audiência, fez uma reportagem no dia sobre extraterrestres, sobre o fim do mundo, ou seja, o balão passou em várias cidades aqui do Rio e foi sendo retratado por ufólogos, aqueles caras que estudam, os caras dizendo que viu brilhar, viu extraterrestre, e a gente sabia que era o balão, né? Tem um cara que diz que aquela área ali tem muitos extraterrestres, ele estava acostumado a ver objetos igual aquele balão passar ali. É tudo mentira, porque a gente sabia que... Uma das entrevistas foi de alguém de Macaé, né? Que viu ele passar por Macaé. Campos, Macaé. Os caras eram entrevistados porque aquela área era um ufólogo, né? Eu nunca esqueço de sair um programa, um quadro inteiro do Fantástico sobre... A profecia diz o seguinte, ó. No ano de 1999... no 7º mês, do céu virá um grande rei do terror, ressuscita o grande rei de Angolmóis. Antes e depois, Marte reina pela felicidade. De novo, a China estaria envolvida porque Angolmóis foi interpretado como mongóis, e Marte, como se sabe, é o rei da guerra. Seria, portanto, o prenúncio da Terceira Guerra, precipitada pelo conflito na Bósnia, que estava ocorrendo em 99. Aí vocês vão e soltam um gigante desse tamanho vindo do céu, você quer que os caras pensem o quê? E hoje o negócio tá doido aqui. Hoje mesmo eu falei... Haja Nostradamus. A gente está de dedo cruzado aí, pensando em eleição, mas o negócio tá brabo.
A Rússia contra o resto do mundo. Os caras apertaram o botão ali, acabou com tudo. Só falta vocês aparecer com uma estrela gigante pro Fantástico falar Aí que vocês vão estão falar em que comunhão com a Rússia pra acabar com o mundo, né? Com certeza. Mas e aí? Aí o Edward ajudou lá com o Dom Ajudou, Juan. fez a boca, ajudou no balão, patrocinou esse balão, né? Aí saiu a boca muito bem feita, que ele fez, Velho 54, tá escrito na boca. E o balão era muito bonito. Esse já ganhou pela beleza, né? Ele ia levar. Outra coisa que eu sempre fiz questão de colocar embaixo das estrelas, isso é um troço meu, que eu encho o saco para botar. É escrito Rio, até para letreiro, né? para diferenciar aí de São Paulo, para provocar. Já tem uma galera aí em São Paulo que hoje faz os estrelas, é muito bonito, né? A galera não, só tem a TZO, né? Na verdade. TZO. Né? Do meu amigo Chumbo lá que fez uma estrela de 40 e uma de 60. Hoje se faz. Mas na época o pessoal não fazia, entendeu? Então eu botava o Rio como uma marca do Rio, uma marca que saía daqui. Uma marca hoje, registrada. No final de semana sobe uma estrela bonita. Hoje o negócio a informação está na palma da mão, né? Sim. E aí ela subiu, deu tudo certo? Subiu, não levou o Rio. Porque o pessoal, na verdade, essa era muito grande, era de papel fino. A boca começou a trincar. Os baloeiros da época tinham todo... Lógico que num balão desse grande, a gente acaba perdendo o controle, né? O comando. Ele sobe sozinho, né? O balão passa a não ser mais nosso. Né? Quando você se dispõe a fazer um 70, 50, 40, 60, todo mundo que gosta e que é amante da arte passa a se envolver. Né? Tem envolvimento com ele, quer segurar, quer dar piruada, quer fazer. E a gente ouve, né, pô? Você tem que ouvir as pessoas que estão ali, que fazem, que sabem, que gostam e que conhecem o negócio, né? Então, por isso que você perde aquele, não, vou fazer desse jeito. Aí você tem 30 pessoas, 40 falando de outra maneira, não dá certo, você é o teimoso. Não. Então, você passa a ouvir. Vamos ouvir o que está sendo dito, o que está sendo... Então, o pessoal optou por tirar o letreiro. Cortar o letreiro, né? Aí ele foi sem letreiro, esse aí. E foi para onde? Tem notícias? Cabo Frio, foi visto em Cabo Frio, a 300 quilômetros de onde subiu. Nossa. E depois a gente não teve mais notícia. Aí, em 2014, vocês fizeram uma de 48 metros. Foi. Soltamos também. Essa eu errei para mais. Na bucha, né? Nós soltamos, deu tudo certo, graças a Deus, subiu. Subiu com o letreiro no Rio, né? Rio, dessa vez deu certo porque levou o letreiro, né? Nesse balão, foi a primeira estrela que nós botamos. Nós botamos, parafina na bucha. O sistema era o mesmo, mas a gente sempre soltou só com sebo essa estrela. Esse tinha parafina. Então, a característica desse foi a seguinte: ele pegou tanta altura. Sabe aqueles balõezinhos que passa aquele pontilhadozinho que passa alto? Que ele fica até sem cor, perde a cor, fica tudo branco, né? Sim. Então a estrela, na vista dessa forma, ele subiu, devia estar muito frio amanhã. Ele pegou uma altura, rapaz, muito grande. A gente só via aquele ponto no alto. Né? Não desfilou como os outros estrelas geralmente pegam lateralmente, assim, vão subindo de forma gradual. Esse não, um dia sem vento, ficou espetado, né? Sem vento e com vento frio, ele pegou altura, mas muita altura. Imagina um troço bem, deve ter saído até da órbita. Provavelmente. Ainda há vontade de fazer mais uma estrela gigante? Estamos fazendo. Mas estão fazendo? A resposta já estava pronta para a pergunta. Ele estava só esperando perguntar. Tanto que a gente vai ficar essa semana. Bom, que ela é grande eu já sei. Se vocês não quiserem falar o tamanho, beleza. Mas a única certeza que eu percebi aí é que não vai ter sebo na bucha, né? Não, vai ter. Vai ter parafina. Não vai ter parafina. Vai fazer sem que levanta ele, né? Faz muito fogo, fez muito direto, né? Você quer matar todo mundo com mau cheiro na hora de molhar a bucha de novo, né? E vai ter Rio também, né? Senão sem graça, né? Tem que ter, pô.
Senão não tem graça. E qual que é o tamanho dela? Posso falar? Não. Deixa na expectativa. Não, Deixa é na maior. expectativa. Ele não vai É fazer uma menor que maldade algumas dessa, e né? maior do que outras. Pô, você tá parecendo o Chico da Brasa que fez um balão gigante lá, um pingle bag, e fala pra todo mundo que não vai contar o tamanho do balão porque vai ficar como o maior balão do mundo. Depois a gente vai ver. É que tá dando trabalho, né? Vocês ficam com graça que eu vou com uma treina no dia da soltura, eu vou dedurar pra todo mundo. Sim, é muito. O estrela é muito difícil, a gente mede de ponta a ponta, É. né? É muito difícil de medir, né? O cara acertar a medida. Geralmente os balões a gente mede para o alto. O estrela, a gente, quando ao fala contrário. 40, 60 metros, de uma ponta até a outra. Né? Exatamente. O ponta é retilíneo. Vocês têm noção da altura que fica um balão desse? Não. Já foi calculado, mas eu não sei fazer esse cálculo, não. Tem um matemático aí na turma, 2 matemáticos, né? Que podem dizer. Então, inclusive, os 2 estão ligados aí, falando contigo. O Flávio é matemático, o Jobim também. Pô. Flávio, você acha que chega a quanto um balão, uma estrela de 60 metros? Uns 40 metros de altura? Eu acho que não chega a tudo isso, não, né? Não, de 25 a 30, de 25 a 30. Acho que é metade, digamos assim. Sim. Porque comparando a foto aqui de uma ponta da estrela, dá mais ou menos isso daí. Que são as 2 pontas, por uma estrela de 60 metros, ela tem por volta o quê? De 20 metros cada ponto. Mas a distância entre elas... Eu acho que deve dar a metade. Se você colocar da boca até o teto, você pode ver uma diferenciação aí. Eu acho que dá mais ou menos a metade do tamanho dela aí. Olhando a foto é mais ou menos isso mesmo. A de 60, pode crer. A de 60 tinha mais ou menos isso, de 25 a 30 metros. Que não deixa de ser grande, lógico, né? Sim. Vocês que têm experiência com estrelas grandes, em 2008 a Piratas tentou fazer uma estrela de 100 metros e não conseguiu, né? Na visão de vocês, pela experiência que vocês têm com balões de estrela grandes, o que você acha que eles erraram ali? Posso falar de novo? Ótimo. A gente não estava lá para soltar. Não, posso falar de novo? Não, Seguinte, o pessoal da Pirata fazia com a gente também. Era todos nós, era tudo da gente, todos né? juntos, era o Denis, o Motorzinho, o Zoom, né? Zoom. Eu não ia falar nomes, mas tô acabando falando. Né? Mas então era uma rapaziada que a gente fechava junto, fechava com a gente, né? Então a ideia, na época, a gente tinha a ideia de fazer esses 100 metros. Esses 100 metros. A ideia era nós fazermos. Então tinha um projeto, fazer os 100 metros. Mas houve divergências, como 1h30 acontece e tal. Saiu para cada lado, o pessoal foi para um outro lado e eles se direcionaram a fazer. Até talvez, para se fortalecerem, né, como turma. Um balão de 100 metros te dá uma... né? Nunca ninguém tinha feito. Foi um projeto incrível, muito grande, que a gente discutia na época como fazer, pensávamos em velcro, entendeu? Botar na metade dele umas janelas de velcro para um maçarico entrar ali pelo meio das pontas, entendeu? Para manter ele... Enfim, conversamos algumas coisas sobre como fazer e acabou não fazendo, e eles foram infelizes no dia, né? No dia também. Não foi um dia bom para soltar, né? Não é aquele dia perfeito, né? Acabaram tendo problema, entendeu? Mas eles eram muito amigos, são ainda, eu considero muito eles. Só nos afastando porque tinha que se afastar, coisas da vida, né? Mas eles são eram muito queridos, né? Um pouco que eu conversei com o pessoal na época, porque eu até ia para o Rio ver esse balão, parece que eles tiveram problemas com falta de maçarico, né? Que acho que é o maior segredo para soltar um balão desse, além dessas técnicas que vocês estão pensando de abrir espaços nas pontas para poder entrar um maçarico. Acho que a maior dificuldade de uma estrela gigante é encher, né? É a maneira como você dobra ele também. Isso é um grande macete. Porque o bico que levanta, você não pode deixar... Cláudio? Acho que o Cláudio caiu. Acabou a bateria dele? O pessoal da Pirata estava monitorando e derrubou a conexão dele. Eles piratearam a internet dele. E você, Chopinho, o que você acha que aconteceu nessa estrela? Não, o que acontece é que você... a gente remetendo, quando a gente soltou o de 60, a gente, além de maçarico, usou um ventilador, né?
Que é porque o que a gente pensava? Você vai inflar ele com ar quente, a tendência é ele querer subir antes do que você... Como você tem 5 pontas, se você botar só... A gente tomou uma surra nesse 54 do velho também, que foi... Ele saiu com as pontas rasgadas, inclusive, né? É por conta disso que você começa... No de 54 a gente não usou o ventilador, só usou o maçarico. Então você acaba com o ar quente jogando muito para um lado e você não consegue que ele se estabilize, né? E, além do mau tempo nesse de 100 metros, né? Que eles foram infelizes também, levaram essa surra aí do tempo, era essa dificuldade de você botar as 5 pontas infladas ao mesmo tempo, né? E também faltou maçarico. O maçarico deles era um pequeno, né? Se fosse hoje com esses mega maçaricos, talvez seria diferente. Sim, você abriria ali e direcionaria para cada bico, botando uma quantidade boa de maçarico, pelo menos 3, 4 maçaricos ali, você poderia obter um sucesso nessa soltura, né? Mas parece simples, mas não é, né? Não é um balão que você parece simples, mas é complicado de soltar por isso, né? Mas o Chopin, eu também vejo a questão do Estrela meio parecido com a soltura do Zeppelin, né? Sim, sim. Se você jogar muito, né, ar quente de um lado, se ele empinar, já era. A Estrela também tem que sair, né? Se encher mais uma ponta do que a outra, ele acaba o Zeppelin é menos pior porque você distribui a bucha, né? As buchas em torno de todo o corpo dele. Já a Estrela é tudo centralizado o calor, né? Mas Zeppelin tem aquele negócio. Quando você está soltando um pequeno, tudo bem, mas quando já um de tamanho gigantesco, né? Que nem a Kombi já tentou soltar, aí já fica difícil de se controlar, né? Estrela também. Mas vamos lá. Não é tão simples assim, né? Voltou, Claudinho? Voltou. A gente achou que o pessoal da Piratas pirateou, sua internet derrubou porque você tava falando deles. Ouvindo? Descobrimos o que aconteceu, Cláudio. O Dinho aí falou o que aconteceu. Porra, o Ramon me ligou, meu filho. Não, tu foi pirateado. Não, entrou uma ligação no telefone, aí caiu, pô. O ano passado vocês soltaram 42 metros, né? Foi o balão em comemoração aos 42 anos da turma, né? É o seguinte, a gente tinha um projeto de fazer um balão 42 metros para comemorar justamente os 42 da turma. Então, na época, a gente saiu atrás de papel Hulk, que é muito difícil hoje no mercado a gente encontrar o papel Hulk, né? Verdade. E comprei um pouquinho daqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Não dava para fazer um balão 42 metros, que era o nosso objetivo. O que aconteceu? E a gente estava cotizando, Chopin, cotizando, comprando os fogos, separando os fogos, e separando. O pessoal da Só Amigos, que foi co-participante com a gente nesse balão, comentou, olha, tem muitos fogos para esse balão 32 metros. Já vai ficar pesado. Foi quando surgiu a ideia de, poxa, vamos tentar fazer em conjunto um balão maior, já que vocês têm o papel Hulk, a gente tem os fogos, a gente começa a fazer tudo em comum acordo. Lógico, um trabalho desse foi tudo escrito, o que ia levar, quem ia fazer o quê, quanto ia se gastar, quem ia gastar o quê, o que ia ser dividido, o que não ia ser dividido. Isso tudo foi combinado, né? E a principal coisa em tudo, um balão desse porte, principalmente fogueteiro, que a gente discutiu muito na época, era como a gente ia armazenar esses fogos que você vai fazendo, tem que armazenar. E ninguém quer que fique em casa, ninguém quer guardar isso em casa. Uma coisa muito complicada de se guardar, né? Porque dá problema, né? Então, o que acontece? A gente chegou e... Vamos fazer? Vamos embora. Aí dividimos tudo, as tarefas, quem ia fazer o quê, tal. Ficou na incumbência do pessoal lá fazer o balão, confeccionar o balão.
Eles sabem fazer muito bem feito. E nós chegamos a um comum acordo que, se fizessem turma, o negócio poderia dar problema, entendeu? Então, nós combinamos de, do lado de lá, ter 2 responsáveis, né? Sim. E do lado de cá, ter 2 responsáveis, que era eu e o Chopinho do nosso lado. Aí ficou 4 pessoas responsáveis 4 pelo balão. pessoas com a 2 responsabilidade de cada lado. de discutir todo esse projeto. E o projeto foi saindo. Houveram algumas divergências durante o caminho, no meio do caminho, que não vale a pena citar, entendeu? Em seguida, chegou-se a pensar em abortar tudo, em parar de... Mas não, eu fui voto vencido pelo meu amigo Chopinho, que foi sócio, né, desde o início, e não, cada um cumprindo o seu papel naquilo que foi combinado, o negócio tende a dar certo. Vamos deixar. E foi se levando, até chegar o grande dia. E, graças a Deus, nós levamos tudo, cumprimos a nossa parte, naquilo que havia sido combinado. Eles cumpriram a parte deles, naquilo que havia sido combinado. E o balão foi um sucesso total, entendeu? E daí a gente guarda a lembrança do sucesso, não tem que se discutir mais. Isso que importa. Cada um com a sua imagem daqueles fogos bonitos estourando, do que o resto é conversa, blá blá. Isso aí são coisas que chateia, né, a gente que está nisso há muito tempo. E eu tenho uma máxima, eu brinco com eles todos aqui na turma, que o negócio é para a gente se divertir e agregar e se comunicar e participar. Churrasco, que a gente não falou, fazer churrascos. Eu sou fã dos churrascos no balão, e não para brigar, para ter se aborrecimento. Eu sempre brinco que o dia que eu ficar me aborrecendo, é melhor parar. Balão se divertir. Não. O nosso hobby é o único hobby que a gente gasta dinheiro para descumprir a lei, né? É verdade. É o único criminoso que gasta para cometer o crime. E ele caiu no Espírito Santo, né? É isso, caiu no Espírito Santo, uma turma grande aqui do Rio pegou ele, parece que já colou. Então vai subir de novo. Devolveu alguns fogos que não... sim. Não... Umas caídas que falhou. Eles pegaram algumas cabeças de bailarina que não deu certo, que eu até na discussão eu acredito, cada um tem uma opinião, que tenha sido pela altitude que o balão pegou. Parece que foram 37 mil pés, sei lá. Altitude de avião de cruzeiro, né? Cruzeiro, entendeu? E aquilo ali deve ter congelado aquele pavio. Essa é a minha opinião. Entendeu? E algumas caídas na última gaiola não funcionaram. Então foi dividido, eles pegaram, devolveram, e aí por aí vai. Aí está guardado, a gente vai soltar outro, eles lá vão soltar outros deles, e que tudo dê certo. Que tudo dê certo para eles e tudo dê certo para a gente. Bom, em 2003 vocês fizeram um 10-2-10 com a abóbora, você até contou aqui, né? E esse ano, vocês soltaram um 22 metros também com temas de abóbora, né? Foi para corrigir algum erro daquele lá ou apenas aproveitar uma ideia que você já tinha? Veja bem, o balão da abóbora foi um troço que marcou muito a gente, um sofrimento tremendo, né? Pedra no sapato. Daria um programa desse só para falar da abóbora. Foi questão de honra. Questão de honra, pô. Foram 5 vezes. 5 abóboras. Balões diferentes. O primeiro subiu só a bruxinha, né? Aquela primeira armação, que eram 2 armações numa. Aquela da bateria de caminhão. Não. O primeiro foi o primeiro tradicional, que era uma abóbora. Sim. Né? Que Endesburg deu muitas histórias também, mas não, vamos sintetizar, senão vai ficar só. O segundo foi um lá do Sítio da Paz. Em Alcim, né? Onde o segundo e o terceiro. O segundo e o terceiro. O segundo dia não era pronto. O terceiro também, erramos no dia com vento,
e querer soltar balão com vento. O segundo, ele pegou o fogo, um balão lindíssimo, lindíssimo. Todos acham que foi o mais bonito de todos, da saga, né? O terceiro é um balão simples, mas a gente tinha que soltar pelo menos a armação. O balão começou a ventar no dia, botou fogo em excesso na bucha. Conclusão, roletou a boca toda, caiu, o bojo foi embora sozinho, os caras pegaram, soltaram depois o bojo puro. Nós perdemos o bojo. E a armação, eu dei um pedaço para cada um da armação, soltaram vários balões. O terceiro, esse foi o terceiro. O quarto foi o da bateria de caminhão, onde nós fomos. Tudo certinho, o cabresto foi modificado, tinha sido feito em bancada. Eu, por desconfiar de cabresto de bancada, resolvi com o Marquinho, que é outro componente da turma, e com o Chopinho, nós esticamos o cabresto num campo, simulamos o negócio e reenrolamos todo o cabresto. Só que no dia de montar o cabresto, o Chopinho, que tinha reenrolado comigo, não estava na montagem. O Marquinho, que tinha reenrolado comigo, também não estava na montagem, só chegou depois. Então, os caras que montaram o cabresto não acreditaram na numeração antiga que tinha nos rolinhos de cabresto. Então, a puxada ficou totalmente invertida. Então, quando o balão subiu com aquele defeito na antena, que foi o suficiente para ele estourar. Entendi. Então, estourou e caiu logo ali do lado. Esse foi o terceiro. Aí veio o desafio. Temos que... Aliás, foi o quarto. Não, quarto. Quarto, Aí temos que fazer outro. Aí fizemos o outro, ao qual o Flávio já participou. Aí onde houve a divergência na turma, nós ficamos sem alguém para planejar o negócio, para arriscar o balão. O Flávio é um cara bom de risco também, sabe desenhar. Assumiu, não, deixa comigo que eu vou risco e desenho isso tudo aí. E foi isso aí. Desenhou, nós fizemos o balão já pronto, por causa de algumas divergências no grupo, na turma, na rua, na área da bancada. A polícia veio de encontro à bancada, tivemos problema, entendeu? Quase perdemos tudo. Em seguida, recuperamos, não perdemos, guardamos por 1 ano. Na semana de soltar, quando abrimos para ver se estava tudo certo, o balão no meio tinha dado cupim. Porra, Nossa! Comido 4 gomas do balão, pelo menos. Fora os outros furinhos de broca, pequenininho, né? Nós saímos tapando, cada um cortava um quadradinho de durex e botava aquele furinho, podia ir adiante. Então, ficamos 2 semanas restaurando o balão, restauramos 4 gomos e mais os furos. Né? E fomos fazendo, o Flávio já em São Paulo, ele veio, trouxe a parte que cabia a ele, que foi combinado para ele fazer. Outros, cada um combinou de fazer uma coisinha, reuniu toda a turma e mais alguns amigos, que sem eles a gente nunca conseguiria soltar nada, e conseguimos. Também erramos na escolha, projeto muito grande. O tempo, atualmente, antigamente a gente era rei de acertar o tempo, né? A gente olhava para o alto, amanhã vai fazer tempo bom. Hoje o tempo mudou bastante com essas mudanças de clima, né? Então, hoje eu não arrisco acertar um dia sem vento, um dia com vento. Então, mais uma vez, nós armamos tudo, achávamos, mesmo usando o site de vento, que ia parar, parou no baixo, em cima tinha vento, quase perdemos o balão, mas graças a Deus foi um sucesso total, onde usamos LED na lanternagem, talvez o primeiro balão a usar uma quantidade de LED tão grande, Flávio vai me corrigir. Cada abóbora foi 20 rolos, né? Foram 40, 50 rolos de LED, uma coisa de louco. 5 metros, né? E sem contar o seguinte, Dinho, que era inteiro. Colocava um rolo inteiro, descia um fio. Uhum. Então, cada rolo desse descia um fio para a bateria. Foram 3 baterias de no break, né? A gente interligava para interligar para ligar. Então, na hora de soltar, uma já estava enfraquecendo. O Cláudio tinha comprado uma outra nova, que foi a salvação que destacou novamente. Mas foi um trabalho. Isso daí foi
É um Bastante trabalho trabalhador. incrível que a gente já vem desenvolvendo. Por exemplo, A estrela lá, voltando ao fogueteiro, rapidamente, as gaiolas levaram também mais de 50, sei lá, 50 rolos no mínimo ali também, né? 200 metros de fio, comprei 2 rolos de 100 metros de fio, não foi? Para interligar todas as gaiolas, uma coisa de louco, um custo e um trabalho É tremendo. uma engenharia bem complexa, né? Fazer mais 3 baterias também. 3 baterias também no fogueteiro, de no break. Um negócio grande, assim, para manter ele aceso, manter ele caiu aceso. Né? Os caras lá Espetacular, os LEDs foi do fogueteiro, foi assim, coisa de... Deu um frio na barriga na hora que subiu, que ele piscou e falou, pronto. Eu falei, vão me matar, o LED apagou. Aí ele foi, deu 2 picadas, essa piscada e acendeu. Tá. Mas deu tudo certo, ficou maravilhoso. Eu já até perdi as contas aqui, mas depois de tantos painéis interligados, né, com iluminação, tudo, para você, qual que é a maior dificuldade de projetar um balão desse tipo? A dificuldade sempre foi a mesma, gente capaz, né, pô? Eu não digo nem de ajudar, porque na hora a gente conta com os amigos, todo mundo ajuda. Acaba a gente tendo o Magu mesmo, que deu entrevista na reportagem passada, é um grande amigo, um cara que me ajuda bastante. Ele e os amigos lá de cima. Agora, a dificuldade não é nem a ajuda propriamente dita, é o comprometimento, né? Você, quando faz um projeto desse, você tem que ter as pessoas não só ajudando, como comprometidas em estar lá em determinado dia, determinado horário, determinado... Aí você tem que juntar várias pessoas, né? Eu brinco sempre que é um Big Brother, de diversas formações, você acaba juntando... Um monte de perfil, né? Um querendo isso, outro querendo, e tem que juntar isso tudo. Eu me orgulho nesses 45 anos, é difícil, mas o pessoal fala às vezes que eu brigo, que eu faço, mas eu sei muito bem como é que é a história, como é que é manter isso. Através do nosso churrasco, das nossas brincadeiras, da nossa... Né? Entrou um, sai outro, sai um, entra outro, mas eu procuro sempre manter viva a tradição. Fogueira... pode se resumir em fogueira de vaidades, né, também, né? Não, o balão, eu não falei isso. Se ele me perguntasse, eu ia falar. Eu não conheço uma classe de tantas pessoas vaidosas, né? Porra, mas por outro lado, arte, né? Tudo que mexe com arte tem vaidade. Eu ouvi uma vez uma definição de arte, veja bem, a definição de arte dizia: não existe artista melhor que outro, pois todos são artistas. Então, a arte, eu tenho em mim, nunca falo mal, nunca critico o trabalho de ninguém, porque a arte depende de quem vê. De repente você vê, acha que é feio, é ruim, é mal feito. De repente o outro que viu, que de outro ângulo, acha que aquilo é muito legal, né? Que aquele trabalho é verdade. É excelente. É isso. Aí a gente vai continuando. Nós já soltamos, eu tenho anotado e filmado, fotografado. Tem uns caras, aqueles caras que mentem, né? Você falou. Falam que já soltaram 70, 80 balões de painel. Nós soltamos já, eu tenho anotado e fotografado 56 balões de painel. Dentre os que deram certo e também os que não deram. Claro. E foram montados, foi gasto dinheiro, tempo. Eu conto esses também, entendeu? Mesmo não tendo subido com qualidade, ele é contado na minha contabilidade, como 56. Claro. Entendeu? Eu queria chegar aos 60, mas não sei. Meus amigos estão dando para trás. Falam, não vai não. Chega, não está dando mais. E não sei. Se for painel de 10, 15 metros, tá bom. 15 metros de painel. De painel. De um segmento para o outro. Haja lanterninha nessa história toda. Agora, fala para mim, qual que é a maior virtude, o segredo de manter uma turma ativa por 45 anos?
O segredo é insistir, cara. Insistir nas pessoas, entendeu? Amizade. Amizade entre os mais antigos, que o Magu definiu isso. Cláudio, você, de repente, não tem uma turma compacta, você tem uma quantidade de amigos. E esses amigos ajudam a gente a formar a turma, a renovar a turma cada vez que um se vai, vem outro melhor, o outro da mesma qualidade, se não artística, outro cara de bom caráter. E a gente procura estar sempre do lado um do outro, entendeu? E formando amigos. Eu faço questão. Todo sábado, quase todos os sábados, é uma outra historiazinha que é rápida, eu vou contar. A gente tem por hábito, há 30 anos, pelo menos, 35 anos, fazer churrascos. Brincadeira, como o pessoal fala. Vamos fazer uma brincadeira. É um churrasquinho que veio graças a um ex-componente da turma que, na época, voltando rapidinho atrás, na época era muito difícil a gente comprar carne, ter dinheiro, aquilo tudo, né? Voltando de novo. E esse componente, o pai dele era dono de um açougue grande aqui perto da... Descobrimos de onde saiu o sebo da turma. Exatamente. A fonte do sebo apareceu. E ele era muito gordo, o cara comia muito. Então, a gente já falava que ele tinha que dar uma parte maior e tal, e ele, por ser dono de açougue, ele entrava nesse barco, ele pegava lá no açougue do pai dele, aí vinha com aquele embrulho, todo sábado de carne, né? Então, a gente passou a ser pioneiro nisso também, fazer todo sábado tinha churrasco na turma, todo sábado tinha churrasco, bebia cerveja, churrasco. E hoje eu tento. Hoje, é lógico, a carne está muito mais cara, né? Mas eu tento manter isso para manter esses amigos, essa roda de amigos. Às vezes o pessoal fala, pô, mas você vai gastar dinheiro? Eu gasto dinheiro, mas é de forma prazerosa, em ter o pessoal sempre junto, sempre participando, sempre sorrindo, contando essas histórias. Isso aí é o que faz a gente manter-se por 45 anos. Legal. E espero que dê continuidade, né? Que continue assim. É isso aí, a gente está chegando ao final do nosso programa. Quero deixar espaço para vocês mandar sua mensagem final, se agradecer. Vamos por cada vez para não bagunçar aqui, não embolar o cabeça. Não, parabenizar aí essa ideia aí, interessantíssimo. Eu um dia cheguei para o Cláudio e falei, pô, Cláudio, a gente devia fazer estou com uma ideia, ainda tenho a ideia e espero ainda concretizar essa ideia. Fazer um livro do Casarão, né? Do Casarão, com tudo que a gente já fez, né? Uhum. Relatar balão por balão, pelo menos os que a gente lembra, que a gente tem fotos. E histórias pitorescas, né? Principalmente, né? As histórias que valem a pena também, né? Que relatam aí o convívio, as amizades. Aí ele falou, tem um camarada aí, o Dinho, eu não conhecia, que ele está fazendo um podcast com as histórias aí das turmas. Uhum. Excelente ideia, queria te parabenizar por isso. Isso aí é um negócio que o balão é cultura, né? Como muitos falam, e tem gente que é contra, mas balão é cultura. E você manter essa cultura através de hoje, dessas tecnologias que estão surgindo, é muito interessante. Parabéns aí pela tua iniciativa aí. Valeu. E que a gente possa algum dia aí juntar vários podcasts, né? Como vai ter, né? A gente para ficar se reunindo num desses churrasquinhos e ouvindo as histórias das outras turmas também. É isso que eu ia falar, eu quero saber de churrasco agora, velho. Tá convidado. Pode deixar que eu vou mesmo. Bom, Dinho, agora eu vou falar aqui rápido. Eu queria agradecer a você também o convite. E a gente não se conhece pessoalmente, mas eu reforço aí o comentário do Chopinho. Fantástico a ideia. Obrigado. É muito legal. A gente tem uma paixão pela arte. A gente tem um livro do Coronel Humberto que retrata isso. Balão, a paixão inexplicável. A gente não sabe de onde. Eu sempre discuto isso aqui. Não sei de onde vem essa paixão, né? Mas que que a gente sente verdade. Paixão e quando faz quer fazer um melhor, e quando dá errado a gente fica chateado porque deu errado, quer
correr atrás para fazer ele de forma correta. Então, eu parabenizo você pela essa união, né, que você faz de informações, essa aglutinação de informações, né? Isso aqui entra para a história, virou um ícone do balão. Entrou para a história e a gente... Essa entrevista, ou aquilo que as outras turmas, outros grupos falam, certamente vão ser ouvidas por muitas e muitas pessoas e algumas outras gerações. E que fique aqui as nossas ideias, nossos comentários. São poucos, né? Aqui teria que ter 10 programas para relatar quantas histórias. Mas valeu pra caramba mesmo. A gente está aqui contando algumas passagenzinhas da turma do Casarão do Meyer, que a gente tem um slogan que a gente adota há muitos anos, que era da Escola de Samba Salgueiro, uma escola tradicional do Rio. Eu adoto isso como slogan da turma. Que a gente não é melhor nem é pior. Nós procuramos fazer sempre um trabalho diferente. Isso está provado, né? Você só faz coisa diferente. Eu dou ênfase sempre à diferença no nosso trabalho. Sem querer ser melhor e nem pior que nenhuma outra turma, nenhum grupo de artistas, que são todos artistas. Tá bom? Um grande abraço para todos que ouvem, para você especialmente. Obrigado, Claudião. Tá bom? Valeu. Flavinho? Pô, eu falo para você, eu tenho que agradecer esses caras aí, para mim é o dinossauro do balão. Eu tenho o Cláudio, todo mundo aí da turma aí, Chopin, me abraçaram de uma forma tão grande, depois de 20 anos de balão que eu fiz aí em São Paulo, na Turma da Colina. Fui morar no Rio de Janeiro e me abraçaram de um jeito, me abraçam até hoje, a pessoa tá distante. Tem até tatuagem, né? Tem até tatuagem da Turma da Casarão hoje. Pô, mas esses caras é excepcional, eu sei como é que é a dificuldade, né? O Cláudio, ele, a paciência que ele tem de segurar, ele é um cara que leva nas costas a gente mesmo. Se não é ele, acho que a turma não estava aí até hoje. Então eu agradeço muito a eles, né? E você para dar essa oportunidade a gente aí de expor nossas histórias, Diego. Valeu. Isso aí, gente, Só obrigado. uma parte aqui, Claro. Tem uma galera aqui ao meu lado te ouvindo, viu? Camarão. Aqui. Parabéns aí, valeu aí, tá? Obrigado aí. Valeu. Abraço, Camarão. É muito antigo com eles aqui. Zé, todo mundo aqui te ouvindo. Abraço aqui, aí, Zé. Programa. Tá bom? Não tem nenhuma aranha aí, não, né? Não, tem mulher também. Tem duas aqui. Não, é da Turma da Aranha. Turma da Aranha. Aranha vamos... não, da Turma da Aranha. Não, vamos até... Vai ser o próximo... Tá aí, o próximo painel que a gente vai soltar vai ser reviver aí Aranha, já fizeram. Beleza, Tá bom. gente. Obrigado. Valeu. Tá bom. Prazer Valeu, falar amigo. com vocês. Abraço, Diego. Valeu, um abraço a todos. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Valeu. Bom, esse foi mais um Papo de Bancada. Se você gostou, deixa sua curtida. E se não for inscrito, clica aqui no botãozinho, se inscreve e ative as notificações. Assim, sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado no seu e-mail, no seu celular e poderá ver o vídeo fresquinho, que nem a cola da bainha que você acabou de colar. Um abraço bem sentado a todos e temos um encontro marcado na próxima quinta-feira, às 20h30, com mais um Papo de Bancada 2.0. Tchau!